Vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Quero refletir com os irmãos em alguns versículos aqui, bem como em uma passagem bíblica por completo. Mas gostaria de ler esse texto como base. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo de número 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Verso 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 5, agora, se possível, com toda a igreja, nós lendo bem forte todos juntos no 3. 1, 2, 3. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aleluia. Meus irmãos, está falando do rei Ezequias. Rei Ezequias assumiu o reinado, como o texto que nós lemos aqui, com 25 anos de idade. Por 29 anos ele reinou em Jerusalém. O rei Ezequias foi um homem de coração voltado para a adoração do Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos diz que ele tirou todos os postes ídolos, quebrou e tirou a serpente de metal, que foi erguida no tempo de Moisés, ainda quando o povo peregrinava pelo deserto, e que ainda acendia o incenso e a chamava de Neustã. O povo ainda tinha uma dúvida entre o verdadeiro Deus, entre um único Deus e os deuses feitos pelas mãos dos homens, ou alguma aparência de algo que se chamava Deus. Mas no versículo 5, texto bíblico nos deixa sem dúvida alguma de quem e em que Ezequias depositou toda a sua confiança. Diz: no Senhor, Deus de Israel, confiou. Esse texto, algumas vezes aparece nessa mesma forma em Daniel também, no capítulo 5 de Daniel, diz que ele confiou no Senhor. Essa confiança de uma forma extrema, de colocar toda a vida e tudo aquilo que se tem nas mãos do Deus Criador dos céus e da terra. Esse texto vai nos falar não só de confiança, mas de fé, e vai também nos dar uma noção da importância que tem a nossa comunhão com Deus. O contexto histórico, aqui diz que no terceiro ano de Oséias, em Israel, começou a reinar em Judá Ezequias. Texto na frente, mais em seguida vai falar que ele parou então
de obedecer às ordens da Síria. E o rei Salmanassar, rei da Síria, ele exigia que recebesse benefícios de Judá. Mas a confiança de Ezequias, o culto de Ezequias estava voltado somente para Deus, somente para o Senhor. E os anos se passaram. Ezequias permanece apenas adorando a Deus, servindo a Deus e confiando em Deus. Aparece então na história no versículo 13. Agora, 9 anos depois, um outro rei que estava na Síria, por nome de Senaqueribe. Senaqueribe era um rei muito temido na época. A nação da Síria era uma nação muito forte, um exército muito poderoso, e estava conquistando as terras que estavam ao redor. Já tinha conquistado e estava sob o poder da Síria e Israel. E agora, Senaqueribe então coloca as suas tropas em Judá e começa a conquistar a terra de Judá. E pressiona a Ezequias a se voltar para a Síria e voltar a enviar contribuições financeiras para que não fosse esmagado pelo exército da Síria. Senaqueribe, vendo a resistência de Ezequias, envia então um homem por nome Rabsaque para fazer uma afronta a Ezequias. Por ordem do rei da Síria, o porta-voz chega até Judá e diz: em quem você acha que você confia? Por que você está resistindo em entregar aquilo que eu estou querendo? Você está confiando no Egito, que pode fazer aliança com vocês e te proteger? O Egito não tem força contra nós. Você está confiando em outras nações que possam se tornar aliadas de vocês para nos vencer na guerra? Vocês não são capazes de vencer-nos. Esse era o discurso do porta-voz do rei Senaqueribe para o rei Ezequias, rei de Judá. Vocês não têm força contra nós. O nosso exército é mais poderoso. Nós somos muito maiores. Você está confiando em quem? Na força do seu braço? Nas nações vizinhas? Nos exércitos que podem te ajudar? Ou você acha que está confiando no Deus que você serve? Aí existe uma diferença muito grande. Porque além de afrontar Ezequias, além de afrontar o exército de Judá, além de afrontar toda a nação, além de desafiar alguns aliados que poderiam se aderir na luta, na guerra, para apoiar Judá, agora ele desafia o Deus de Israel. Ele diz: quem você acha que é? Esse Deus que você serve acha que pode te livrar das minhas mãos? Está registrado no capítulo de número 18, nos versículos de número 28 a 35. Depois os irmãos podem ler toda essa história. Em que você está depositando esta confiança? Você acha que o Deus de vocês pode livrá-los? Você acha que o Deus de vocês pode tirar da minha força, do meu poder? Lembrando que a situação de Ezequias e de Judá já era preocupante, porque eles tinham cercado Judá, eles já tinham cercado Jerusalém. E no texto ainda vai dizer que quando Rabsaque está conversando com os líderes de Jerusalém, os líderes de Jerusalém falam assim: fale conosco em aramaico, para que o povo que está ouvindo não entenda. Nós entendemos, porque eles podem ficar com medo. Rabsaque diz o seguinte: eu vou continuar falando em hebraico, porque a notícia que eu estou trazendo do rei da Síria é para vocês e para que todo o povo saiba. Falando num tom de que Senaqueribe seria um Deus que tinha poder de fazer o que quisesse. Interessante, irmãos, que se nós olharmos e pensarmos e nos colocarmos no lugar de Ezequias,
vamos perceber que a situação para ele estava muito delicada. Não tinha exército suficiente, não tinha povo suficiente, não tinha armas suficiente, não tinha cavalaria suficiente para guerrear com uma grande potência como era a Assíria. Mas no versículo 5 é a chave de todas as coisas. No Senhor, Deus de Israel, confiou. Aleluia. Isso é uma fé inabalável na vida do rei, que poderia pensar: eu vou preservar a minha vida, vou preservar a nação, e nós vamos abrir mão de qualquer tipo de guerra. Quantas vezes nós somos intimidados por alguém? Quantas vezes nós nos vemos dentro de um cerco, de uma situação, e alguém diz assim: olha, se você não abrir mão disso, você não vai conseguir vencer. Quantas vezes na nossa vida nós estamos cercados, olhando para um lado e para o outro, e não conseguimos ver saída, e não tem solução. Quantas vezes alguém olha para nós e diz assim: olha, você continua dizendo que serve esse Deus nessa situação que você está vivendo? Eu te ofereço coisa melhor do que isso. Eu te ofereço uma situação melhor do que essa, para que você abra mão disso, viva a tua vida. Quantas propostas nós ouvimos por uma situação que muitas vezes nós passamos, por nos mantermos fiel a Deus, nos vimos pressionados, cercados. Talvez esse cerco, ele pode estar na tua vida, essa pressão pode estar na tua vida de várias maneiras. Talvez seja uma questão financeira que está te pressionando. Talvez seja uma situação dentro da tua família que está te pressionando, dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento. Minha oração, o Senhor não me atende. Essa enfermidade, essa situação financeira, é gritante a situação. O cerco está se fechando de tal forma, nos sentimos sem esperança, sem forças. Parece que todas as coisas estão viradas contra nós. Me lembro muito bem o Salmo 121. Quando Davi, cercado pelo exército inimigo sem ter saída, não tem jeito, ele olha para as montanhas que estão ao seu redor, está cercado pelo exército inimigo. Eu não tenho por onde sair, eu não tenho como fugir. E no Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, estou cercado de inimigos. Da onde pode me vir o socorro? Da onde pode aparecer a solução? De repente chega no rei dos filisteus. A terra está sendo invadida, precisamos levar o exército para lá. E o comandante do exército vê Davi como inimigo e diz assim: eu preciso pegá-lo. E quando olha, fala assim: invadiram a nossa terra, os filisteus invadiram a terra, nós precisamos guerrear e defender. Davi olha para os montes e diz assim: eu olho para os montes, da onde me virá o socorro? E ele vê o exército indo embora, tendo que defender a sua terra. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós nos vemos de uma situação sem saída, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que nunca nos desampara, nunca nos abandona, nunca nos deixa de qualquer jeito. Talvez a nossa esperança está por um fio. Eu não suporto mais a situação, eu estou cercado. Mas existe uma saída. Existe uma saída. No capítulo 19, o rei Ezequias, em resposta à afronta do rei Senaqueribe, texto bíblico vai dizer: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido a afronta, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi na hora da dificuldade? Para a casa do Senhor.
Eu sei que tem recurso. Eu posso não ter força, meu exército pode não ter condições, humanamente nós não conseguimos vencer a batalha, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu posso clamar ao Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas, porque eu confio que Ele tem poder para resolver qualquer situação que esteja sobre a minha vida. As suas decisões estão baseadas na orientação de Deus? As nossas decisões estão baseadas nas orientações de Deus? Nós buscamos orientação de Deus? Nós buscamos a resposta de Deus? Talvez Ezequias naquele dia orando falou: Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar, mas se o Senhor mandar uma resposta para mim, dizendo do que eu tenho que fazer, se for para mim me entregar a Senaqueribe, eu me entrego, mas se for para mim resistir, eu resisto. Em Ti eu confio, em Ti está a minha vida, em Ti está o governo desta nação de Judá. Ezequias não quis resolver tudo com a sua própria força ou com a força do seu braço. Não quis buscar recursos próprios, até porque o mesmo não tinha. E muitas vezes, quando nós não temos mais recursos próprios em qualquer situação, é onde nós precisamos verdadeiramente mostrar a nossa confiança em Deus. Muitas vezes Deus permite nós ficarmos sem saída, para que Ele possa aparecer na nossa vida. Muitas vezes Deus permite situações para que nós possamos entender que Ele precisa estar na exclusividade da direção da minha vida e da tua vida. Lembre-se bem, Ezequias levantou um altar novamente, como nenhum dele fez depois. Reestruturou, restabeleceu o culto a Deus. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas no decorrer da vida se esquecem de cultuar a Deus, de agradecer a Deus, de se voltar para Deus. As coisas estão dando certo, diz: é porque eu estudei, é porque eu me preparei, é porque eu sou bom nisso. É Deus que faz todas as coisas. Não, eu tenho uma saúde boa, é porque eu me preparo, porque eu treino, eu me alimento bem. Não, é porque Deus tem misericórdia de nós. É bem verdade que nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos aperfeiçoar, mas nós temos que delegar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo vem dEle, tudo pertence a Ele, tudo é dEle, a nossa vida é dEle. Não é porque você é bom no que você faz, é porque Deus é misericordioso. Não é porque você tem as suas influências, não, é porque Deus é que é bom na nossa vida. Você pode até fazer a tua parte, e devemos fazer a nossa parte, porque aquilo que é do homem fazer, Deus não vai fazer. Mas nós podemos fazer tudo direitinho, se não estiver dentro da vontade de Deus, nada dá certo. Ele vai para o templo, ora ao Senhor e fala: Deus, fala comigo. Eu quero ser direcionado pelo Senhor. Porque muitas vezes nós esperamos nossos métodos humanos. E sabe o que é que causa? Doenças. Nos tornamos ansiosos com os problemas que aparecem. Precisamos guerrear as nossas batalhas confiando no Senhor. Deus envia o profeta Isaías e fala assim: olha, Deus mandou lhe dizer, assim como o Senhor tem confiado nele, majestade, Senaqueribe não vai entrar nesta cidade, porque o Senhor tem se levantado para proteger. Nem flecha alguma vai entrar neste lugar. Você quer a resposta de Deus? Vai para a oração. Pede orientação de Deus. Deus responde o seu povo. Deus respondeu Ezequias no momento da aflição, no momento da dificuldade. Deus te responde. Deus te responde através de uma palavra. Deus te responde através de uma pregação. Deus te responde através da palavra de Deus, da Bíblia. Deus te responde através da letra de um hino. Deus fala conosco da forma com que Ele quer falar.
Deus fala conosco através de profecia. Deus fala conosco que for preciso descer um anjo, se apresentar e falar. Deus fala, Ele fala do jeito que Ele quiser, mas o nosso coração precisa estar totalmente aberto para receber aquilo que Deus tem resposta para nós. A tua oração não está sem resposta. Está faltando talvez é confiar. A gente entrega nas mãos de Deus, mas quer ficar dirigindo as coisas. A gente põe a nossa vida, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Salmo 37, né? Confia no Senhor. Como é que é? 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo. Entrega o caminho ao Senhor. Mas aí às vezes não confia, né? Porque quer ficar dirigindo. Quer ficar... Não, acho que não é por aqui. Eu penso que não é por ali. Eu penso, não é o que você pensa, é o que Deus quer para você. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos deixando de confiar em Deus para confiar em nós mesmos. É um egocentrismo terrível, onde se achamos bons demais, fortes demais, e nós não deixamos Deus governar a nossa vida da forma que Ele quer. Sabe quando você se acha forte demais? Quando você diz que não precisa orar ou não ora. Sabe quando você acha que se acha forte demais? Quando você não medita na palavra de Deus. Sabe quando você se acha forte demais? Quando você acha que congregar não é importante para você. Você está se achando bom demais, forte demais, capaz demais. O texto diz que no Senhor Deus de Israel ele confiou. A resposta de oração foi essa: ninguém vai entrar aqui. E no versículo de número 35, acontece algo que está registrado em 3 livros da Bíblia, como certeza daquilo que aconteceu. E eu pesquisando sobre esse texto esses dias atrás, existem evidências científicas por arqueólogos desse texto, do versículo 35. E naquela noite, o anjo do Senhor guerreou por Judá, matando 185.000 soldados assírios. Quando alguns dos exércitos que tinham ficado acordaram, estava 185.000 soldados mortos pelo anjo do Senhor. Você já parou para imaginar, irmão? Que às vezes a gente está pelejando, achando que é a gente que vai ter que vencer, que é a gente que vai ter que ganhar, que é a gente que vai ter que guerrear. Deus está nos chamando para confiar. Nós fazemos aquilo que é possível, aquilo que é impossível, só Deus pode fazer. Aos olhos humanos, Ezequias dizia: nós estamos perdidos, nós não temos saída. Já cercou todo Judá, já cercou Jerusalém, não tem para onde sair, nosso exército é pequeno, nós não tem com quem guerrear, não adianta mandar mensageiro, nós estamos perdidos. Mas eu confio no Senhor, Criador dos céus e da terra. 185.000 soldados. Sucedeu, pois, põe 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Aleluia. Vamos tirar as tropas de Judá, porque o Deus dele, o Deus que eles confiam, pelejou por eles. Quem guerreia as nossas guerras é Deus. Você só precisa depositar nele a tua confiança, a tua esperança, a tua fé, a tua força. É só você se colocar pequeno e deixar Deus ser grande.
talvez a guerra que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, talvez tudo aquilo que você tem passado nos últimos dias, é apenas para que você possa se voltar para o Senhor e dizer: eu confio no Deus Criador dos céus e da terra, e que a minha vida está colocada nas mãos dEle, e aquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer por mim, aleluia. Se for preciso, Deus envia o anjo. Se for preciso, Deus quebra as barreiras, arrebenta os cadeados, arrebenta os ferrolhos, arrebenta os portões, mas Ele te dá a vitória, porque é Ele que está guerreando por nós. A Bíblia diz que nunca houve e nem haverá um Deus que guerreia por aqueles que nele esperam, aleluia. Em quem você tem esperado, em quem você tem depositado a tua fé, em quem você tem depositado a tua confiança, em quem você tem deleitado de verdade, em quem você tem descansado a tua alma. Nós não servimos um Deus que perde batalha. Isaías, no texto de Isaías, esta passagem é registrada no segundo livro dos reis, é registrada em Crônicas, e é registrado em Isaías, com evidências históricas de que o anjo do Senhor abateu 185 mil inimigos em uma só noite. E se for preciso, Deus não manda só um anjo. Se for preciso, Ele manda uma legião de anjos para guerrear por mim e por você. O pastor João leu aqui com muita propriedade, porque nós somos a nação santa, o povo eleito, adquirido. Nós estamos debaixo da proteção do Criador de todas as coisas. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é amado de Deus, você é protegido de Deus. Apenas esteja na posição que Deus quer. A diferença de Ezequias é porque ele se posicionou. Eu vou levantar o altar a Deus, eu vou confiar em Deus. Essa é a diferença. Eclesiastes vai dizer: e assim sabereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Você serve um Deus, e esse Deus, Ele não perde batalhas. Isaías falou assim: maior é o que está conosco, Ezequias, do que o que está com eles.